Resgatar as memórias das pessoas é uma maneira de ressignificar as histórias delas. É uma maneira de valorizar as histórias e as experiências de cada pessoa, de colocá-la no mundo como um ser único e, ao mesmo tempo, de colocá-la no mundo como um ser social. É uma oficina que tem como proposta a partilha dos meus processos de trabalho em teatro e narração de histórias com grupos 60+, a partir das memórias dos participantes. Profissionais da dança, do teatro, das artes plásticas, das artes integradas, da saúde, da educação, pessoas que estejam interessadas em trabalhar o resgate de memórias de forma lúdica, de forma divertida, e transformar essas memórias das pessoas em um projeto artístico. Seja ele uma narração de histórias, seja ele uma peça de teatro, sejam elas cenas curtas para uma oficina de curta duração. Cabe aqui escrita criativa, cabe danças circulares e danças de roda, cabem jogos, improvisações, jogos corporais, brincadeiras lúdicas de todos os matizes, para que a gente estimule no participante o resgate de memórias e estimule, mais do que isso, estimule que o participante possa transformar essas memórias num projeto artístico. Bom, acho que a primeira coisa que tem que se pensar é o porquê o grupo quer falar sobre determinada experiência, né? Por que quer falar sobre essa memória e não aquela? Uma vez decidido o tema que você e o seu grupo vão querer tratar, é hora de buscar o vocabulário dessa oficina ou desse projeto. E cabe aí uma pequena pesquisa, uma pequena coleta de dados sobre a época que você vai trabalhar, ou sobre o momento que você vai trabalhar. Cabe aí um pequeno roteiro onde você pode colocar perguntas que você gostaria de ver respondidas ao final do processo. E é claro que esse é um processo dinâmico, porque esse vocabulário vai sendo construído tanto pelo que você leva, quanto pelo que o participante vai trazendo também a partir dos estímulos que você dá. Uma vez decidido o tema e criado uma primeira ideia de vocabulário para essa oficina, aí chega a hora de estruturar a oficina propriamente dita. Eu sempre gosto de pensar em cada encontro como uma atividade que tenha começo, meio e fim, que tem um eixo central com exercícios que vão se complementando para que ao final daquele dia da oficina a gente tenha conseguido construir pequenas cenas, pequenas frases de movimento, pequenas histórias que vão sendo acopladas depois às outras atividades dos outros dias para a gente formar uma grande unidade, ou que se encerram ali mesmo naquela oficina, caso seja uma oficina de curta duração. Como o trabalho é de memória, é muito importante que a gente crie vários exercícios, várias atividades que a gente exercite a escuta e a fala. Tem inúmeras maneiras da gente estimular tanto a escuta ativa quanto as possibilidades de narração. A ideia aqui do exercício é trabalhar a princípio em duplas e depois abrir para a roda. Então a gente coloca a pessoa A e pessoa B e propõe um tema. Por exemplo, lembre de uma história que você tenha vivido com a sua avó e que tenha sido muito divertida. E a partir desse tema, a pessoa A conta a história dela para a pessoa B, que tem um trabalho ali de uma escuta ativa, e depois inverte. A pessoa B conta a história para a pessoa A. Quando a gente volta para a roda, a pessoa A não vai contar a história dela, ela vai contar a da dupla dela, e vice-versa. Então a gente tem ali uma brincadeira do contar a sua história, de uma escuta ativa e de uma rememoração, de uma rememória do que o outro te contou. Quer dizer, o que ficou da história do outro para mim, o que eu absorvi da história do outro. O mesmo exercício que você fez em dupla, onde um conta a história para o outro, só que um olhando para o outro, aqui você vai usar o conduíte como condutor da história.
Então, um dos bocais do conduíte fica no ouvido de quem vai ouvir e o outro fica na boca de quem vai falar. A ideia aqui é que quem está falando vai exercitar ali ritmos, pausas, volumes, todas as brincadeiras que você pode fazer com a voz, com as modulações da voz, tônicas das palavras. E o outro vai exercitar essa escuta muito ativa porque ele vai estar muito concentrado no que está vindo pelo conduíte. Um dos elementos que eu gosto muito de trabalhar com o público sênior são as danças circulares, as danças de roda. Porque eu acho que essas danças, elas permitem trabalhar de uma forma criativa, divertida, gostosa, prazerosa, vários elementos sem que você precise nomeá-los. A noção de conjunto, a noção de grupo, de pertencimento. A gente consegue trabalhar ali a noção do corpo, né, o tamanho do corpo no espaço, as noções de eixo, de lateralidades, de pé no chão, de oposições, que são coisas que aos poucos as pessoas sêniores vão perdendo, né? E a gente trabalha a criatividade. Quando a gente propõe a criação de gestuais, quando a gente propõe a ideia de sair da roda, criar alguma coisa e voltar para a roda, eu sempre parto do vocabulário da própria oficina. Então, digamos que a oficina seja sobre carnaval, eu proponho uma dança que venha de uma marchinha ou de um samba, e eu faço uma coisa básica de pensar nos movimentos que esse círculo vai dar, nos gestos primeiros que as pessoas vão fazer, e a partir dali as pessoas vão criando. Essa oficina que eu estou propondo, ela partiu de um trabalho que eu já realizo desde 2007, que é uma apresentação que une teatro e música, que se chama Café com Biscoitos, Histórias do Tempo, e que ela foi desenvolvida especialmente para o público da terceira idade. Essa apresentação surgiu a partir de duas percepções minhas. A primeira é de que a gente estava tendo um público crescente de terceira idade no país, e em contraponto, muito pouca atividade artística oferecida para esse público. E ao mesmo tempo, a minha necessidade de recontar as histórias que eu ouvi a vida inteira das minhas avós, das minhas tias, e essa noção um pouco nostálgica que eu tinha de como era viver entre as décadas de 40 e 60 num Brasil que parecia um outro país. Café com Biscoitos foi apresentada mais de 100 vezes para mais de 10 mil pessoas, em universidades, em SESCs, em clubes de terceira idade, em grupos de terceira idade, em parcerias com universidades de terceira idade que nos levaram para várias unidades deles, enfim. E paralelamente foram surgindo convites para que eu desse oficinas que juntassem a memória e o teatro, e que tivessem como resultado final peças teatrais ou narrações de histórias que seriam realizadas pelo próprio público da terceira idade, pelos próprios participantes. Essas oficinas foram realizadas em vários espaços e de várias maneiras. Então, por exemplo, com a Caixa Cultural, junto com o pessoal da Gente Arteira, a gente criou oficinas curtas, de curta duração, onde a gente trabalhava temas muito específicos. Então, uma oficina específica sobre carnaval, uma oficina específica sobre resgate de cheiros e sabores, uma oficina específica sobre resgate de espaços e lugares da cidade, uma oficina específica sobre a própria Caixa Econômica e a relação que as pessoas têm com a Caixa Econômica. E no SESCs eu realizei algumas oficinas que deram um resultado muito interessante, que foram no Sesc Vila Mariana. A gente fez uma oficina que terminou com uma apresentação de teatro e memória que se chamou Mistérios de Pentecostes, e que foi realizado, todo o trabalho foi feito a partir das experiências do grupo e a partir das histórias do grupo. A gente teve uma experiência parecida em Sorocaba, no Sesc, culminando num espetáculo chamado Rádio Amanhã.
E no Sesc Campo Limpo a gente fez um trabalho também muito legal que se chamou Uma Vida no Campo Limpo, que a ideia era trabalhar a relação dos participantes com o bairro. E qual é a relação desses participantes com o bairro, o que foi o bairro, o que ele se tornou. Então essa brincadeira um pouco de sai do passado e traz para o presente, enfim. E ali terminamos com uma narração de histórias feitas por eles para o público da terceira idade que ia participar de um projeto, enfim.